POO, herança, composição, agregação, tudo isso pode parecer meio complicado no começo, mas prometo que com os exemplos de hoje vai ficar muito mais fácil. Vamos usar a Godot para entender tudo isso na prática. E eu vou te mostrar como pensar em código de forma mais organizada e eficiente. Fica comigo. E aí, pessoal, Mário aqui. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um dos conceitos mais importantes da programação e que vai te ajudar muito aí na criação dos seus jogos. A programação orientada a objetos. Imagina que você quer fazer um bolo. Primeiro você precisa de uma receita, certo? Essa receita é como uma classe na programação. Ela descreve todos os ingredientes e passos para fazer o bolo. Agora, quando você segue a receita e faz o bolo, então você tem o produto final, que é o objeto. Na programação, o objeto é a instância real da classe. Então deixa isso gravado na memória. A classe é a receita e o objeto é o bolo pronto. Agora imagina que você quer criar um outro bolo, mas dessa vez de chocolate. Em vez de começar do zero, você pega a receita básica e adiciona o chocolate. Isso é o que a gente chama de herança na programação. A arquitetura da Godot é baseada na orientação a objetos. Isso significa que todos os nós criados já são objetos. A herança dentro da engine nos permite criar novas classes baseadas em classes ou nós já existentes. Por exemplo, quando criamos um nó dentro do jogo para representar um personagem, geralmente utilizamos um nó do tipo Character Body 2D. O Character Body 2D é uma classe criada pela própria Godot para lidar com os aspectos necessários para a manipulação de um personagem. E cada vez que criamos um personagem utilizando essa classe ou outras classes da própria Godot, estamos criando um novo bolo. Na Godot, para adicionar itens na receita original do bolo, nós utilizamos os scripts. Vamos ver isso na prática. Aqui na Godot, eu vou mostrar para vocês um projeto que eu criei para este exemplo. Aqui na janela do inspetor, podemos ver algumas propriedades características do nó do tipo Character Body 2D. Então, lembrando, este personagem é o bolo pronto, criado a partir da receita que a própria engine nos oferece. Que receita? O nó do tipo Character Body 2D. Este personagem possui um script. Esse script é associado ao nosso objeto, ou seja, ao nosso bolo. Então agora é como se a gente estivesse criando aquele bolo de chocolate. Nós vamos pegar a receita de bolo padrão e adicionar as nossas diferenças. A gente pode ver aqui que a classe é o personagem e ela estende um Character Body 2D. Agora, vamos falar sobre composição e agregação. Pense em um carro. Ele é feito de várias partes. O motor, as rodas, o volante. Cada uma dessas partes pode ser vista como uma pequena classe por si só, mas juntas é que elas formam o carro completo. A composição acontece quando essas partes são vitais para o funcionamento do objeto, e de nada adianta tê-las em separado. Por exemplo, não dá para sair por aí num carro sem motor ou sem rodas. E muito menos pegar a estrada em cima de um pneu, né? Eita! Eu acho que vocês entenderam. E, finalmente, temos a agregação. A agregação é quando um objeto é composto por outros objetos que podem existir por conta própria. Vamos voltar ao exemplo do carro. Imagine que você tem uma garagem cheia de carros. Cada carro é independente, mas juntos eles formam uma coleção. Se um carro sai da garagem, a garagem ainda continuará existindo, assim como o carro que de lá saiu. E adivinha? Composição e agregação são os grandes trunfos da Godot para facilitar a criação de cenas complexas. Por exemplo, podemos criar uma cena principal que é composta de várias outras cenas, como o cenário, o personagem, inimigos e joias. Cada uma dessas cenas ou objetos são independentes e podem existir, por exemplo,
em uma outra cena que não seja a cena principal, uma cena de um menu ou uma cena de uma outra fase. Agora que vocês já entenderam o básico da programação orientada a objetos, aí com os exemplos dos bolos e dos carros, está na hora de praticar. Abram a Godot aí de vocês e comecem a criar objetos, como carros, personagens, bolos, o que vocês quiserem. É praticando que se aprende. No próximo episódio, vamos estudar um pouco mais sobre a arquitetura e as estruturas da Godot, entender como funcionam as cenas e os nós e ver como funcionam as janelas de edição da Godot. Se você não está inscrito no canal, então se inscreve aí para não perder os próximos episódios. E é claro, deixe o seu like aí, faça um comentário e ajude o canal a crescer e chegar a mais pessoas. Um abraço e até o próximo episódio.